Uma declaração contundente do presidente americano Donald Trump colocou o mundo inteiro em estado de alerta hoje. Em tom de ultimato, ele afirmou que uma civilização inteira morrerá esta noite no Irã. A seguir, vamos detalhar os motivos dessa ameaça, o prazo estabelecido por Washington e o que está em jogo nas próximas horas. A crise no Oriente Médio chegou ao seu ponto mais crítico. O governo dos Estados Unidos impôs uma condição rígida. O Irã tem até às 8 da noite de hoje, pelo horário de Washington, para reabrir o Estreito de Hormuz, que é uma passagem vital para o escoamento do petróleo mundial, e aceitar um cessar-fogo. Caso as exigências sejam ignoradas, a perspectiva é de uma ação militar devastadora. A declaração está ligada a um plano tático já divulgado pelo presidente, que envolve a destruição de todas as pontes e usinas elétricas do Irã em uma janela de ataque de apenas 4 horas, com o objetivo de paralisar a infraestrutura básica do país. Neste momento, há apenas 2 cenários possíveis no horizonte. O primeiro é uma saída diplomática de última hora impulsionada pela pressão do ultimato. Na mesma declaração, o governo americano sinalizou que espera um recuo da liderança iraniana. O vice-presidente J.D. Vance também reforçou que aguarda uma resposta oficial antes do esgotamento do prazo. O segundo cenário é a concretização de um bombardeio em larga escala. Se o Irã não ceder, o ataque americano deixaria mais de 90 milhões de pessoas no escuro. Isso provocaria um colapso imediato em hospitais e no abastecimento de água, gerando uma crise de sobrevivência para a população. Como era de se esperar, a repercussão gerou um alarme global imediato. Especialistas em direito internacional e vários congressistas apontam que destruir intencionalmente infraestrutura civil e essencial pode configurar crime de guerra. Do outro lado, a resposta do governo iraniano foi pedir que civis formem cordões humanos ao redor das usinas elétricas, utilizando a própria população como um escudo contra bombas. Agora, resta acompanhar o relógio. O fim do prazo definirá se teremos uma resolução diplomática forçada pelo extremo limite da diplomacia ou se o mundo assistirá ao início de uma catástrofe humanitária e econômica de proporções históricas. Número 1. O fechamento de 2026. O que está acontecendo agora? Vamos começar pelo que trouxe esse assunto à tona. Em 28 de fevereiro de 2026, Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar coordenada contra o Irã, chamada de Operação Epic Fury. Os alvos incluíram instalações nucleares, bases militares e posições de liderança do regime iraniano. De acordo com múltiplas fontes, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto nos ataques. A resposta iraniana foi imediata. Horas depois dos bombardeios, a Guarda Revolucionária Islâmica começou a transmitir mensagens via rádio VHF para todos os navios na região, informando que a passagem pelo Estreito de Hormuz estava proibida. Oficialmente, o Irã não declarou um bloqueio formal. O próprio chanceler iraniano, Abbas Araghchi, chegou a dizer que o país não tinha intenção de fechar o estreito, mas, na prática, o efeito foi devastador. O tráfego de petroleiros caiu cerca de 70%. Pelo menos 3 navios-tanque foram atingidos por projéteis na região. Um deles pegou fogo ao largo de Omã. Mais de 150 embarcações ficaram ancoradas nas proximidades sem conseguir passar. Grandes empresas de transporte marítimo, Maersk, Hapag-Lloyd, CMA, CGM, MSC, suspenderam todas as operações no estreito por tempo indeterminado e as seguradoras de risco de guerra começaram a cancelar as coberturas para qualquer navio que tentasse cruzar a região. O petróleo tipo Brent subiu entre 10% e 13% logo nas primeiras horas de negociação. E analistas começaram a projetar valores acima de $100 por barril caso a disrupção continuasse.
Número 2. Geografia absurda. Um corredor de 3 quilômetros decide o destino do mundo. Agora, para entender por que isso é tão grave, é preciso entender a geopolítica desse lugar. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã, ao norte, e a península de Musandam, que é dividida entre os Emirados Árabes e Omã, ao sul. Ele conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e, consequentemente, ao Oceano Índico. É a única saída marítima do Golfo Pérsico para o mar aberto. O estreito tem cerca de 167 quilômetros de extensão. No ponto mais largo, chega a 95 quilômetros, no mais estreito, apenas 39. Mas o dado mais impressionante não é esse. As faixas de navegação reais, regulamentadas pela Organização Marítima Internacional através do chamado Traffic Separation Scheme, têm apenas 3 quilômetros de largura em cada direção. 3 quilômetros. Uma faixa para a entrada, outra para a saída, com uma zona de separação entre elas. Toda a logística energética do planeta dependendo de navios gigantescos, alguns com mais de 300 metros de comprimento, passando por um corredor mais estreito do que muitas avenidas de grandes cidades. É como se a artéria principal da economia global tivesse a espessura de um fio de cabelo. Número 3. O peso econômico. 20% do petróleo do mundo num único ponto. Quando falamos de petróleo, os números são quase difíceis de processar. Em 2024, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia passaram pelo Estreito de Hormuz. Isso equivale a aproximadamente 20% de todo o consumo global de petróleo. Em termos financeiros, estamos falando de mais de 500 bilhões de dólares em comércio anual de energia transitando por esse único ponto. E não é só petróleo. Cerca de 1/5 de todo o gás natural liquefeito comercializado no mundo também atravessa o estreito, com o Catar sendo o principal exportador. Agora, para onde vai tudo isso? Os dados mostram que 84% do petróleo bruto que cruza Hormuz tem como destino mercados asiáticos. China, Índia, Japão e Coreia do Sul são os maiores compradores. Então, quando o Irã ameaça fechar o estreito, não é só uma questão entre Oriente Médio e Ocidente. É uma questão que atinge diretamente a economia de metade da população mundial. É por isso que analistas como Ali Vaez, do International Crisis Group, alertam que um fechamento de Hormuz não provocaria apenas uma alta nos preços, provocaria um choque que se espalharia para além dos mercados de energia, apertando as condições financeiras, alimentando a inflação e empurrando economias frágeis para a recessão em questão de semanas. Número 4. As ilhas disputadas. O Irã controla 7 das 8 ilhas. Existe um detalhe geopolítico que a maioria das pessoas desconhece. O Estreito de Hormuz possui 8 ilhas principais e o Irã controla 7 delas. Entre as mais estratégicas estão Abu Musa, a Grande Thumb e a Pequena Thumb. 3 ilhas que são oficialmente disputadas com os Emirados Árabes Unidos. O Irã mantém presença militar nessas ilhas desde os anos 70 e essa ocupação nunca foi reconhecida pelos Emirados. Mas, na prática, quem está lá é o Irã. Essa presença nas ilhas dá ao Irã uma vantagem tática considerável. As ilhas funcionam como postos avançados a partir dos quais é possível monitorar e potencialmente interditar todo o tráfego que passa pelo estreito. Somam-se a isso as bases navais iranianas na costa, principalmente em Bandar Abbas, que é a maior base naval iraniana e fica exatamente na margem norte do estreito. Outras ilhas como Qashem, a maior ilha do Golfo Pérsico, e Hengam também estão sob controle iraniano e desempenham um papel logístico e militar importante. Em termos práticos, o Irã não precisa fechar o estreito com navios de guerra. Ele já está posicionado em quase todos os pontos que importam. Número 5. A guerra invisível. GPS jamming
e navios fantasmas. Essa talvez seja a curiosidade mais surpreendente da crise atual e mostra como a guerra moderna funciona de formas que a maioria de nós nem imagina. Nas primeiras 24 horas após o início da Operação Epic Fury, a firma de inteligência marítima Windward registrou interferências em sinais de GPS e no Sistema de Identificação Automática, o AIS, afetando mais de 1.100 embarcações na região do Golfo Pérsico. Mais de 1.000 navios com seus sistemas de posicionamento adulterados em um único dia. E o mais perturbador, navios reais começaram a aparecer nos mapas de rastreamento em locais impossíveis. Petroleiros gigantescos surgiam em aeroportos, sobre uma usina nuclear e até em pontos em terra firme no interior do Irã. Era como se os navios tivessem sido teletransportados. Isso é o que se chama de GPS spoofing, uma técnica de guerra eletrônica em que sinais falsos são transmitidos para enganar os sistemas de navegação. O efeito prático é devastador. Em águas tão estreitas e congestionadas como as do Estreito de Hormuz, a navegação por GPS é essencial para evitar colisões e manter os navios dentro das faixas corretas. Com os sinais adulterados, o risco de acidentes aumenta enormemente. Além disso, navios que aparecem falsamente em território iraniano podem gerar alertas automáticos de violação de sanções internacionais, criando problemas legais e financeiros para armadores e seguradoras. É uma forma de guerra que não precisa de mísseis. Basta confundir os sistemas e o comércio para sozinho. Número 6. A origem do nome. Deus, Tâmaras ou grego. Com tudo o que está acontecendo, é fácil esquecer que esse lugar tem uma história que vai muito além da geopolítica moderna. E ela começa pelo próprio nome. Existem pelo menos 4 teorias sobre a origem do nome Hormuz. A mais difundida é que vem de Ahura Mazda, o deus supremo do zoroastrismo, a antiga religião persa. A pronúncia em persa médio de Ahura Mazda se aproxima de Hormuz, e a região historicamente teve forte influência zoroastrista. Outra teoria sugere que o nome vem do persa Urmog, que significa lugar de tâmaras. As tribos Urmós e Minab, que habitam a região até hoje, ainda se referem ao local como Urmog. Uma terceira hipótese aponta para o grego Ormos, que significa baía ou enseada. E existe ainda a possibilidade de que o nome venha de Ifra Hormizd, mãe do rei Shapur II da Pérsia, que governou entre 309 e 379 d.C. O que se sabe com certeza é que entre os séculos XI e XVII, o reino de Hormuz existiu na região leste do Golfo Pérsico e foi um centro de comércio internacional extremamente importante. Nas memórias de Babur, fundador do Império Mughal, ele descrevia como amêndoas tinham que ser transportadas da distante região de Fergana, na Ásia Central, até Hormuz para alcançar os mercados. Era um ponto de convergência de rotas comerciais que conectavam o Oriente ao Ocidente, exatamente como é hoje. 7. O histórico de conflitos, da Guerra dos Petroleiros ao Voo 655. O Estreito de Hormuz não é novidade quando se trata de tensões militares. A região já foi palco de alguns dos episódios mais graves da história militar moderna. O mais extenso foi a chamada Guerra dos Petroleiros durante a Guerra Irã-Iraque, nos anos 80. Em 84, o Iraque começou a atacar terminais de petróleo e navios-tanque iranianos na ilha de Karg. A estratégia de Saddam Hussein era deliberada: provocar o Irã a retalhar de forma extrema, possivelmente fechando o Estreito de Hormuz, o que forçaria uma intervenção americana. O Irã, no entanto, limitou suas retaliações aos navios iraquianos, mantendo o estreito aberto. Mas o conflito escalou de outra forma. Em 18 de abril de 1988, os Estados Unidos lançaram a Operação Praying Mantis,
o maior confronto naval americano desde a Segunda Guerra Mundial, em retaliação ao Irã ter colocado minas aquáticas em águas internacionais do Golfo Pérsico. E então veio a tragédia mais sombria associada ao estreito. Em 3 de julho de 1988, o cruzador americano USS Vincennes abateu o voo 655 da Iran Air, um Airbus A300 civil, sobre as águas do Estreito de Hormuz. Todas as 290 pessoas a bordo morreram. A Marinha Americana alegou ter confundido o avião comercial com um caça F-14 iraniano. Esse episódio continua sendo uma ferida aberta nas relações entre Irã e Estados Unidos e é frequentemente citado no Irã como exemplo da brutalidade americana na região. Número 8, o paradoxo legal, águas territoriais que se sobrepõem. Bem, antes de continuar, agora você pode se tornar membro do canal e nos ajudar a continuar produzindo com qualidade para você. Pode comprar apenas um cafezinho ou um apoio maior. O que você preferir está valendo e será muito bem utilizado. Existe um paradoxo jurídico fascinante envolvendo esse estreito que pouca gente conhece. Em termos legais, o estreito está tecnicamente dentro de águas soberanas. Em 1959, o Irã expandiu seu mar territorial para 22 quilômetros. Em 1972, Omã fez o mesmo. Como o estreito tem apenas 39 quilômetros no ponto mais estreito, a soma das águas territoriais dos dois países é maior do que a largura total da passagem. Ou seja, desde 1972, não existe sequer 1 centímetro de águas internacionais no Estreito de Hormuz. A navegação só funciona graças ao princípio de passagem em trânsito, estabelecido pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a UNCLOS. Esse princípio garante que navios de qualquer nação têm o direito de cruzar estreitos internacionais sem precisar de autorização, mesmo que estejam em águas territoriais de outro país. Mas aqui está o detalhe. O Irã nunca ratificou a UNCLOS. E os Estados Unidos, que frequentemente invocam a liberdade de navegação como justificativa para sua presença militar na região, também não ratificaram o tratado. Ou seja, as duas potências que mais disputam o controle do estreito não são signatárias da convenção que regula a navegação nele. É um dos paradoxos jurídicos mais notáveis do direito internacional contemporâneo. Para completar, quando Omã ratificou a UNCLOS em 1989, incluiu declarações afirmando que navios de guerra precisariam de autorização prévia para cruzar suas águas territoriais, o que contradiz o próprio princípio de passagem em trânsito que a Convenção estabelece. 9. As alternativas, ou a falta delas. Diante de tudo isso, a pergunta óbvia é: não existe um plano B? A resposta curta é: quase nenhum. Atualmente existem basicamente 2 oleodutos que conseguem desviar petróleo do Estreito de Hormuz. O primeiro é o East-West Pipeline, operado pela Saudi Aramco, que cruza a Arábia Saudita de leste a oeste até um porto no Mar Vermelho, com capacidade máxima de cerca de 5 milhões de barris por dia. O segundo é o oleoduto Habshan Fujairah, dos Emirados Árabes, que conecta campos petrolíferos no interior ao terminal de exportação de Fujairah, no Golfo de Omã, já fora do estreito, com capacidade de 1,5 milhão de barris por dia. O Irã inaugurou o oleoduto Gorejask em 2021 com capacidade inicial de 300 mil barris por dia, mas praticamente não o utilizou desde então. Somando toda a capacidade ociosa disponível desses oleodutos, analistas da EIA estimam algo em torno de 2,6 milhões barris por dia. Compare isso com os 20 milhões que passam pelo estreito diariamente. A matemática é implacável, é impossível substituir Hormuz por terra. A outra alternativa é o desvio marítimo pelo Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África. É exatamente o que as grandes empresas de transporte estão fazendo agora. Mas essa rota adiciona semanas ao tempo de viagem e aumenta significativamente os custos de frete. E para o gás natural liquefeito, a situação é ainda mais complicada. Não existe nenhum oleoduto alternativo para o GNL.
Tudo precisa ir por navio e todo navio precisa passar por Hormuz. 10. O efeito dominó global. O que acontece quando Hormuz para? Para encerrar, vamos falar sobre o que um fechamento prolongado do Estreito de Hormuz realmente significa para o mundo e para o seu dia a dia. O primeiro impacto, e mais imediato, é no preço do petróleo. Com o início da crise em 28 de fevereiro, o Brent já subiu entre 10% e 13%. Analistas projetam que, se a disrupção continuar por semanas, o barril pode ultrapassar os $100. Isso se traduz diretamente em gasolina mais cara, transporte mais caro, alimentos mais caros, porque quase tudo no mundo moderno depende de combustível para ser produzido e transportado. O segundo impacto é no transporte marítimo global. Não são apenas petroleiros que usam o Golfo Pérsico. Portos como Jebel Ali, nos Emirados, são hubs de transbordo para o comércio global de containers. Como empresas como Maersk, Hapag-Lloyd, CMA, CGM e MSC suspendendo operações na região, há um efeito cascata que atinge cadeias de suprimento inteiras. O terceiro impacto é no mercado de seguros. As principais seguradoras de risco de guerra, incluindo Guard, Scout e North Standard, já cancelaram ou estão cancelando coberturas para embarcações que operam no Golfo Pérsico e águas iranianas. Sem seguro, navios simplesmente não navegam. Mesmo que o estreito esteja tecnicamente aberto, sem cobertura de seguro, é como se estivesse fechado. E o quarto impacto, talvez o mais preocupante, é o geopolítico. A Ásia depende de Hormuz para 84% do petróleo que importa da região. China e Índia, duas das maiores economias do mundo, estão diretamente expostas. Um fechamento prolongado testaria alianças, forçaria reposicionamentos diplomáticos e poderia acelerar uma corrida por fontes alternativas de energia que levaria anos ou décadas para se concretizar. No dia 20 de março de 2026, o governo americano anunciou que está dobrando a presença militar na região. 2.500 fuzileiros navais estão embarcando agora e 3 navios de guerra acabaram de sair do porto de San Diego com destino ao Oriente Médio. Isso se soma a tudo que os Estados Unidos já jogaram no tabuleiro desde o início do conflito. O general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto americano, confirmou que caças A-10 Warthog estão operando ativamente no estreito, caçando as embarcações iranianas que lançam minas na água. 44 dessas embarcações já foram destruídas pelos americanos. Na semana passada, os Estados Unidos detonaram bombas Bunker Buster, aquelas projetadas para penetrar instalações subterrâneas em posições de mísseis antinavio na costa iraniana. E mesmo assim, o estreito continua fechado, porque o problema dos Estados Unidos não é a falta de poder de fogo, é que o Irã não está usando um exército convencional para bloquear o estreito, está usando minas navais, um dispositivo que existe há mais de 200 anos, barato, fácil de lançar de qualquer barco pequeno e extraordinariamente difícil de limpar. Você pode destruir 44 barcos iranianos, mas enquanto houver mais barcos e mais minas, o problema não acaba. E aí vem o dado que a Casa Branca preferia que tivesse ficado no Pentágono. A Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, a DIA, produziu um relatório interno que avalia que o Irã tem capacidade de manter o estreito fechado por um período de 1 a 6 meses. Quando esse relatório vazou para a CNN, o impacto foi imediato, porque ele deixou claro que os americanos não têm uma solução óbvia nas mãos e as opções na mesa começam a ficar cada vez mais arriscadas. A mais extrema delas, que a imprensa americana está discutindo abertamente, é a ocupação da ilha Karg. Karg é uma ilha iraniana que fica a menos de 25 quilômetros da costa e ela processa 90% de tudo que o Irã exporta em petróleo. A lógica americana seria simples. Se o Irã bloqueia o estreito e estrangula o mundo, os Estados Unidos tomam a ilha e estrangulam a principal fonte de renda do regime. Um oficial próximo à Casa Branca já disse publicamente que, se Trump decidir tomar Karg, vai acontecer.
Os ataques aéreos americanos contra alvos militares na ilha já começaram e foram descritos pelo governo como um aviso, mas também como preparação para uma operação maior, caso seja necessário. Do lado iraniano, a disposição para negociar é basicamente zero. Segundo a Bloomberg, autoridades iranianas se recusam a sentar na mesa enquanto os bombardeios continuam. O ministro do Exterior, Abbas Araghchi, resumiu a posição do país numa frase: o estreito está aberto, mas fechado para os inimigos. Na prática, isso significa que China, Índia e Paquistão concedem passagem mediante aprovação prévia da Guarda Revolucionária. Navios ocidentais e ligados a Israel estão efetivamente bloqueados. Trump tentou montar uma coalizão internacional para dividir o peso da operação. No dia 19 de março, 7 aliados, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Canadá, Japão e mais alguns, assinaram uma declaração conjunta dizendo que apoiam uma ação para reabrir o estreito. Só que declaração política não escolta petroleiro. Nenhum desses países se comprometeu a mandar um único navio. França, Alemanha, Itália e Japão já tinham dito antes que não enviariam forças militares enquanto o conflito estivesse ativo, e nenhum mudou de posição depois de assinar o documento. Trump foi à imprensa atacar os aliados e chegou a sugerir que quem não ajudasse poderia comprometer o futuro da OTAN, o que diz bastante sobre o nível de isolamento americano nessa operação. O impacto econômico já está acontecendo. O barril de petróleo Brent, que estava na faixa de $70 antes do conflito, passou dos 100 em março e chegou a $126 no pico, em alta de mais de 40% em menos de um mês. Especialistas estão descrevendo o bloqueio de Hormuz como a maior interrupção no fornecimento de energia desde a crise do petróleo nos anos 70. E mesmo assim, o Brasil, que não exporta petróleo por ali, sente o efeito, porque é uma commodity global e porque o Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo, com boa parte dessa cadeia dependendo de rotas que passam pela região. O Estreito de Hormuz é a prova de que a geografia ainda comanda a geopolítica. Toda a tecnologia do mundo, todos os satélites, todos os sistemas de defesa avançados e ainda assim o destino da economia global depende de um corredor de água com menos de 40 quilômetros de largura. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo no mundo agora, deixa o like e se inscreva no canal. A gente traz esse tipo de conteúdo de forma aprofundada e sem sensacionalismo, porque entender o mundo é a primeira forma de se proteger nele. Eu sou o Boco, esse é o Top 10. Eu te vejo no próximo vídeo.